Graça e paz de Jesus, Deus te abençoe, que dia maravilhoso, Pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano, e hoje, dia 16 de setembro, 259 dias lendo e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Anote aí a leitura da Bíblia do dia de hoje. Vamos começar por Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 18. Segundo Reis, capítulo 26 e o Salmo de número 83. Vamos à oração da palavra, vamos ler a Bíblia agora e voltamos encerrando com a oração da fé. Fique conosco até o final, está aí as nossas mídias sociais e seja abençoado. Oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler agora a tua palavra. Fala comigo, fala com os teus filhos, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 18. Tendo Jesus dito essas palavras, ele saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E também Judas, o que traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento de homens, oficiais, dos principais sacerdotes e fariseus, veio até ele com lanternas e tochas e armas. Portanto, Jesus, sabendo que as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse: A quem buscais? E eles responderam: A Jesus de Nazaré. E disse-lhe: Eu sou ele. Judas, que o traía, estava com ele também. Quando, pois, ele disse: Eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então ele perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. E ele respondeu: Já vos disse, eu sou ele. Se, portanto, me buscais, deixe este seguir o seu caminho, para que se cumpra a palavra que nele tinha dito: Dos que tu me destes, nenhum deles eu perdi. Então Simão, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a sua orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse: Coloca a tua espada na bainha, que o cálice que o meu pai me deu, eu não devo beber. Então destacamento, o capitão e os oficiais prenderam a Jesus e ataram-no. Conduziram-no primeiramente a Anás, porque era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era o que tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro seguia Jesus e mesmo fazia outro discípulo que era conhecido de sumo sacerdote. Ele foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado ao lado da porta de fora. Saiu e entrou outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquele que aguardava a porta e trouxe a Pedro. Então uma donzela que guardava a porta disse a Pedro: Não és tu um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: Eu não sou. E eles estavam ali com os servos oficiais, tendo feito uma figueira de carvão, porque toda fazia frio, e eles estavam aquecendo, e também Pedro, que estava parado junto deles para ser aquecendo. Finalizamos a leitura aqui do Novo Testamento. Vamos lá para o Antigo Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo 16. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e fez dele rei em Israel, no lugar do seu pai Amazias. Ele edificou Elate e restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha quando Uzias começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém, por causa da sua mãe, que era Jecolias de Jerusalém. Eles fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o teu pai Amazia fez. Ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento das visões de Deus.
Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu, guerreou contra os filisteus, demoliu um muro de Gade, um muro de Jabané, o muro de Asbode, cidade juntos a Asdod e entre os filisteus. Deus ajudou contra o filisteu, contra os árabes que habitavam em Jerubaal, contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Urias, e o seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu sobejamente. Além disso, Uzias edificou torres sobre Jerusalém, no portão do canto, no portão do vale, na esquina do muro, e os fortificou. Assim também edificou uma torre no deserto, muitos cavalos, muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto na região planície. Também lavradores e vinha nos montes e no Monte Carmelo, porque ele amava a lavoura. O número dos chefes dos pais dos homens fortes e valentes era 2.600. Debaixo da sua mão havia um exército de 307.500 que faziam uma guerra muito grande de poder para julgar o rei contra o seu inimigo. Preparou Uzias todo o exército com escudo, lanças, remos, couraças, arco, fundas para a porta para tirar pedras. Ele fez de Jerusalém máquinas inventadas com homens peritos, homens que estavam sobre as torres, nos cantos dos muros, para atirar com flecha com grandes pedras. E o seu nome espalhou muito longe, pelo que feriu maravilhosamente, ajudado até que se tornou forte. Porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado e sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor Deus, adentrou o templo para queimar incenso sobre o altar do incenso, e Azaquias, o sacerdote, pois entrou ele após ele tinha 40 homens em Judá, ele tinha 80 homens sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. Eles resistiam a Uzias, rei, e disseram: não compete a ti, a nós, de queimar incenso pela palavra de Arão. Vou pegar aqui. Mas eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram que compete a ti, Uzias, queimar o incenso para o Senhor, mas para os sacerdotes e filhos de Adão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque tu transgredirás tão pouco aquilo que para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado, com um incensário em sua mão para queimar incenso, enquanto seu pai, irado com os sacerdotes, desceu ele a lepra na sua testa. Diante dos estados, Amazias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes que estavam com ele, eis que ele ficou leproso na sua testa, e cumpriram e o empurraram para fora. Dali em diante, mesmo a opressão sem sair, porque o Senhor lhe havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de hoje. Hoje não tem nenhuma ligação aqui. Até o dia da sua morte. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. Jotão, o seu filho, esteve em seu lugar na casa do rei, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, não escreveu o profeta Isaías, filho de Amós? Assim Uzias dormiu na casa dos seus pais, e o sepultaram para todas as coisas que pertenciam ao rei, porque disseram: ele é um leproso, e Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Vamos ler agora os Salmos de número 83. Não estejais em silêncio, Deus. Não te cales, não te fique imóveis. Eis que os teus inimigos fazem um tumulto, aqueles que te odeiam se levantam a cabeça. Eles levantaram um astuto conselho contra o teu povo, consultaram contra os teus escondidos. Eles disseram: vinde, nós cortemos a mão deles
e seja um para cada um, o nome de Israel não seja mais em lembrança. Eles se consultaram junto com o consentimento, estão adiante de ti. O tabernáculo de Edom, os amelitas, os moabitas, o asgareno, Gebal, Amon, Maleque, os filisteus e habitantes de Ló. Assur também se juntou a eles e ajudaram os filhos de Ló. Faça a eles muito mais como os medianitas, como Cícera, como Jabim no ribeiro de Quizon. E os quais pertenciam a Endor, tornaram-se como estrume sobre a terra. Fere os seus nobres do Oreb, e como Zeeb, assim todos os seus príncipes, como Zebá, como Valnuma, como disseram, tomemos para as vossas casas Deus em possessão. E o Senhor Deus fazendo-as uma roda como um restolho gigante de vento, como um vento que queima a madeira, como cada homem que se sucedeu nos montes. Então perseguiu-os com sua tempestade e deixa-os com medo da sua tormenta. Enche as tuas faces de vergonha para que eles possam buscar o teu nome. Não sejam deles lá confundidos e atribulados para sempre, e esses sejam a verdade que pertenciam. Ora, que os homens possam saber que tu, cujo único nome é Jeová, eis que o Altíssimo sobre a terra. Finalizamos a leitura do dia de hoje, vamos à oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé agora, repreendendo todo o mal. Teu filho está apresentando a tua causa a ti, a tua filha também. Tu conheces, Pai, o infinito e o profundo do coração dos teus filhos. Quer seja na restauração, quer seja na renovação, quer seja, Pai, numa transformação de vidas, que os teus filhos venham estar santificados, abençoados, para que possam romper, Pai, com a incredulidade, com as palavras contrárias e triunfar em ti para a glória do teu nome. Fica com Deus e Deus te abençoe.